Mano, tua carreira foi assim, meteórica, não foi assim que você surgiu assim na mídia? Há quanto tempo que foi assim que deu esse boom? Quando que foi esse boom? 5 anos atrás. 5 anos. 6 anos atrás, É uma carreira muito curta dentro do nosso Não, e assim, já foi para as cabeças direto. Eu lembro aquela coisa com o Sebum, você você já tava com um cara que já foi lá disputar Sim. com toda aquela resenha com um cara que já era o campeão mundial. A segunda né? vez que ele O competiu no Michel. Olímpia, ele estava disputando o título. A primeira ele ficou em quinto. A primeira foi em quinta, a segunda já estava disputando o Como é título. que explica? Porque isso é atípico, né? Não é uma... Deus explica. Só Deus explica. Só Deus mesmo. Os Entendeu? planos dele, tudo. Cara, é assim. É melhor eu falar, porque senão vai parecer que é prepotência da sua parte. Prepotência, exatamente. Mas eu treinei muitos, a maioria dos atletas brasileiros eu treinei. Eu estou afastado já do cenário há mais ou menos 2 anos, assim, que eu não treino mais atletas. Tem um ou outro atleta, mas o meu foco hoje é trabalhar com influencers, mídia. Mudei o foco. Mas quando eu era treinador, geneticamente falando, o cara de maior potencial para crescimento que eu treinei foi o Ramon. Ele passou na tua mão também? Ramon? Foi um dos últimos grandes atletas, assim, foi um dos últimos. Eu estou há muitos anos no mercado, né, atuando como treinador desde 2003. Atuando como treinador, de atleta desde 2001. E quando chegou esse cara na tua mão, você olhou e falou, pá... Eu primeiro duvidava. Porque quando falavam do Ramon pra mim, falavam, não, mas esse menino é assustador, isso aqui. Cara, eu treinei muito atleta foda. Me desculpa. Mas eu tive a oportunidade de treinar os caras mais fodas do Brasil hoje. E mas eu já treinei cara bom. Eu treinei cara que era foda. Então, pra mim vai ser só mais um. Mas existiu 2 caras no Brasil que eu vi assim, que tinham esse mesmo perfil. Um deles eu não conheci, que chamava-se Omar Joseph. E era há muitos anos atrás, estou falando de um cara de 2005 aí, 2006. O Ramon, ele é um cara que, não, desculpa, 88, 90, É antigo, final dos anos 90 ali, o Omar Joseph. Não é nem dos anos 2000. O Ramon, cara, é um efeito sobrenatural. Você tem 2 tipos de genética no nosso esporte. Genética de crescimento é o cara que cresce. Ele é como se fosse aquele boi que bloquearam a miosatina, sabe? Aquele boi gigantesco. É isso daqui. E tem a genética da estrutura. O Ramon, graças a Deus, também não traz a estrutura perfeita. Ele poderia ter uma estrutura maior, que é o caso do maior rival dele, que tem a melhor estrutura, que é o Siban. Mas o Siban não tem a muscularidade que o Ramon tem, o preenchimento que ele tem. Entendeu? Então, se eu fosse pegar aqui os seus cachorros, o Ramon seria o que a gente teria mais próximo ali de um pitbull. Que seria o cachorro que tem as melhores características dentre todos os animais. Ele seria o mais rápido, não o mais rápido, mas ele seria muito rápido. Ele é muito forte, mas não seria o mais forte. Não era o mais resistente, mas é muito resistente. Então, quando você junta ali todas as qualidades, você tem um super cão, que é o pitbull. O Ramon seria um super atleta. Ele tem essa capacidade de crescimento que dificilmente você vai encontrar em outro atleta. Tanto é que ele poderia ser um atleta open, e ele é tão bom que ele começou na categoria Men's Physique, que é uma categoria onde os atletas têm um volume muscular menor. É a categoria de entrada do nosso esporte. E ele já competiu nessa categoria. Então ele tem esse potencial genético que ele possui, permite dele transitar em todas essas categorias, tendo sucesso em todas. E você pretende fazer isso? Não. Eu pretendo fazer minha história na categoria que eu estou agora, pegar uns títulos aí pelo menos 5 anos e depois me aposentar e subir de categoria. Aí finalizar na Open. Que idade você tem? 20... tô perdido no tempo. 30 já. 30. Você aposenta muito cedo nessa profissão? É uma escolha pessoal, mas eu acho que eu vou me aposentar bem cedo por questão de saúde mesmo, também dependendo do que eu trilhar aí, projetar na minha vida. Você já sabia que ia ser... Você começou a treinar, você é criano, né?
E eu sei que teve muita dificuldade, já falou disso, inclusive muitas histórias já foram contadas que você começava a treinar com pau de vassoura, fazendo. Você montava as suas próprias traquitanas lá para poder treinar. O Ramon lá atrás era um cara franzino, pequenininho. Tem foto dele? Vamos colocar umas fotos depois para mostrar ele quando era um pequeno jovem Ramon. Mas assim, você já, quando começou a treinar, era um negócio que você falou, eu quero ficar bonitão? Ou você já falou, não, eu quero... Quando que deu o clique? Ou se você já sabia que ia trilhar um caminho como esse? Eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, então gostava de praticar esporte, futebol, luta, tudo que envolvia movimento eu queria estar perto. Sempre gostei muito. E eu era diferente dos meus irmãos, né? Meus irmãos sempre foram mais magros que eu e eu sempre tive um porte maior, né? E eu sempre gostei de treinar e tal, de pegar pump e tal. E eu estava numa praça fazendo abdominal, flexão, barra, exercícios normais e tal. Aí recebi um convite do meu primeiro coach, né? Ele chegou pra mim e falou, mano, você já pensou em competir, fisiculturismo alguma vez na vida e tal? Eu falei, cara, nunca tinha ouvido falar, acho que eu tinha uns 17, 18 por aí. Mas você já era montado, já treinava, já tinha um porte. Já tinha um porte, já é. Aí ele pegou e perguntou, você não tem uma curiosidade de competir e tal, fisiculturismo? Nem sabia o que era na época. Aí eu falei, não, mas acho que eu participaria, né? Então, depois do convite dele, a gente fez uma preparação ali de algumas semanas e tal. Aí eu fui no meu primeiro campeonato, que foi de Men's Physique, que ele falou aí, que era a categoria de bermuda. Aí depois que eu subi no palco e vi a emoção que tinha ali, né, e o esforço do trabalho. Isso foi, você competiu onde? Lá em Rondônia, Porto Velho. Tá. Você ganhou a categoria ali, ganhou o overall também. Primeiro campeonato, pá. Já de prima, já. Sim, aí eles falaram assim, cara, tu tem muito músculo, muito volume, é bom tu mudar de categoria. Aí eu comecei a treinar mais perna, aí troquei de categoria, de Men's Physique e fui pra Open. Esse negócio, desculpa, esse negócio de bermuda, porque eu vejo muito, por exemplo, o pessoal de bermuda que ele chama desculpa, pergunta ignorância, tá? Mas é porque não treina muita perna? Não, treina. Não, treina perna. Não, porque eu não sei, eu estou perguntando. Não, eu estou começando a entrar nesse mundo agora, eu comecei já a caminhar. É porque Men's Physique é uma categoria mais de praia, né? Um modelo de praia. Aí usa uma bermudinha e tudo. O que importa da Men's Physique é a cintura para cima ali, né? Já a categoria que usa cuequinha, ele já analisa mais as pernas, né? Eu vi já uns caras de bermuda assim, que são mais fininho embaixo, em cima, pá, é uma coisa praia. Então um físico praia, vamos dizer. Sim, seria mais ou menos essa analogia. E aí, quando você ganhou essa, se entusiasmou, você falou, opa. Gostei da parada e falaram assim, mas você tem que mudar de categoria, treina mais perna e vai pra Open. Aí comecei a treinar mais perna pra mostrar o físico completo, né? Em cima e embaixo. Aí segundo campeonato, que meu primeiro preparador foi comigo, ele competiu comigo, a gente competiu junto, eu ganhei dele. E você ganhou do teu preparador? Sim. Puta merda. Aí ele já viu, mano, esse bicho tem que ir mesmo. Aí ele falou, mano, tem que pegar o mundo. Não, aí então o cara já não consegue nem segurar. Aliás, pelo que eu sei, ninguém segura você, né, cara? Esse é um peixe escorregadio. Porque não tem como que vai segurar um cara desse? Não tem como. Não tem como. E fazia rifa para poder pagar as despesas, porque gasta uma grana para competição. Então, assim... Na época a gente não tinha muita condição. E é caro, não é? Muito. É muito caro. Para um cara no nível, para se preparar num nível como o Ramon, por exemplo, o cara gasta quanto? Cara, uns 30 mil. 30 mil por mês? Uhum. Porra. 30 mil aí ainda assim, contado. E você era um cara de vida simples, você era um cara pobre, vamos dizer. Sim, bem simples, né? Família humilde e tudo, mas gostava muito do esporte, queria muito estar dentro, então sempre fazia algum esforço para poder estar dentro ali, ter alguma condição e tal, fazia rifa, vendia algumas paradas minhas também para poder ter dinheiro para poder fazer minha preparação, né? E aí foi acontecendo as coisas. Né? Mas não tinha grana, no começo não tem grana nenhuma, né? No começo... Nada, zero. No começo, a maior grana que tu tem é o sonho. É só o coração. Mas você aí já falou,
É pra lá, é isso, é uma profissão. Eu quero... Eu via que era algo bom, mas como eu morava no Acre, para mim era uma coisa muito distante, Muito porque impossível, né? é uma cidade, estado pequeno e tudo, poucas condições e tudo, então o fisiculturismo não era uma coisa grande ainda na época. Então era um sonho muito distante. Eu acreditava que ia acontecer, mas via a minha realidade ali e ficava meio, pô, mas quando que vai acontecer, né? Então por isso que eu sempre continuei fazendo minhas paradas, treinando, fazendo minhas publicações. Aí depois das publicações, aí o Toguro me conheceu, aí fez um convite para mim vir para São Paulo e tal, fazer uma temporada lá na Mansão Maromba. Aí foi onde tudo começou a correr. Cara, as portas precisam ser abertas. É engraçado que você comentou que foi um cara que te viu, né? Essas coisas são engraçadas. Por exemplo, na minha vida eu tava também... fazendo cardio, eu tava fazendo barra lá, do nada. E o cara olhou assim, rapaz, é o shape daquele cara. Chegou lá e falou, bicho, tu nunca competiu, não pensa em competir, nem sabia o que era. Aí eu falei, caramba. Olha como é a construção da história de um campeão. Não, na verdade, a construção eu ia fazer uma comparação, construção de várias pessoas. Por exemplo, eu também, um cara um dia chegou e falou assim, pô, você nunca pensou em ser apresentador? Eu fui mostrando uns bichos, que nem a gente estava hoje aqui, Sim. brincando dos bichos, o cara falou assim, você nunca pensou, alguém olhou para você com outro olhar. Sim. Isso é muito legal, né? Você mesmo não se olhou nesse... Mas alguém teve que olhar para você e dar aquela fagulha, né, cara? Quantos modelos foram encontrados? Quanta gente que, né? Quantos... No caso, lembra daquele flautista que foi encontrado na rua, na Praça da Sé? Mesma coisa, cara. Mesma coisa. É assim que nascem os grandes heróis, né? Os nossos maiores. E aí você agora, porque é uma profissão, quando você escolhe uma profissão, sei lá, não vou falar de biólogo, porque biólogo é outra profissão engraçada para ganhar dinheiro, mas vamos lá. Quando eu escolhi, sei lá, fui escolher economia para estudar economia, eu sabia que podia ser um grande economista e ser, né, um cara, né, reconhecido de ser milionário. Da histórica do seu pai. Ou podia ser, não, mas nem tanto isso, mas eu sabia que eu ia conseguir pagar minhas contas, na pior hipótese. Podia não ser milionário, mas ia ganhar dinheiro o suficiente para tocar, ia me dar segurança. Quando você escolhe uma profissão como essa, que é um fisiculturista, quais são os fisiculturistas que ganharam dinheiro, cara? Entende o que eu quero dizer? Boa pergunta. Sabe? Quem são os fisiculturistas que ganharam dinheiro? O nosso cenário ali mudou demais, Richard. Mudou. Então, assim, existiu um evento que aconteceu em 2013 que marcou tudo, que foi o Arnold Classic, que eu fui o campeão, inclusive. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, foi a primeira edição. Você foi campeão? Eu fui campeão da primeira edição. Então, o Arnold Schwarzenegger tem esse evento, que é o segundo maior evento multiesportivo do mundo, só perde para a Olimpíada. Então, é um evento gigantesco, com mais de 100 modalidades. E ele pegou e trouxe a versão dos Estados Unidos para a América Latina. Na época, o primeiro evento aconteceu no Rio de Janeiro, na época que o Rio ainda era a meca dos grandes eventos. E aí eu tive a oportunidade de competir, vencer e conheci o Arnold nesse dia. E foi a primeira vez, inclusive, que ele veio para o Brasil também. Ele não conhecia o Brasil. Então aquele evento foi um divisor de águas, tanto para os atletas quanto para a indústria. Ali eu já tinha uma empresa que me patrocinava e através daquele título teve uma explosão dentro do segmento. Então muitos atletas passaram a acreditar no sonho de se tornar atletas profissionais, porque estava tendo agora a premiação com o Procard do Brasil, que antes não acontecia. Mas isso aconteceu quando? Em 2013. O Ramon começou a competir em que ano? 2016. Ou seja, já tinha acontecido? Já tinha acontecido. Eu parei de competir em 2014. Depois então ele tinha 2019. essa perspectiva já. Porque lá nos Estados Unidos um cara que é bodybuilder, se ele não é campeão total, mas ele ganha dinheiro? Ganha Ganha dinheiro. Patrocínios? Sim. Você tem uma realidade